Bem-vindos ao estudo da genética. A genética é a ciência que explora como as características biológicas são transmitidas de uma geração para a outra. Neste estudo, vamos entender o papel do DNA, dos genes e dos cromossomos na hereditariedade, além de descobrir como essas informações são essenciais para a compreensão das doenças genéticas, das aplicações em biotecnologia e da evolução dos seres vivos. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo das informações genéticas que moldam todos os organismos. Introdução à genética. Definição de genética. A genética é o campo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as características são transmitidas dos pais para os filhos. Este estudo é essencial para compreender como as características físicas e biológicas são passadas de uma geração para a outra. DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula que contém as instruções genéticas de todos os seres vivos. Sua estrutura é em forma de dupla hélice, composta por pares de bases nitrogenadas: adenina, A, timina, T, citosina, C e guanina, G. O DNA está organizado em cromossomos dentro do núcleo das células. Genes. Os genes são segmentos de DNA que contêm as informações necessárias para codificar características específicas dos organismos. Cada gene é responsável por determinar uma ou várias características, como a cor dos olhos, a altura e até predisposições a certas doenças. Cromossomos. Cromossomos são estruturas que organizam e compactam o DNA dentro das células. Nos seres humanos, existem 46 cromossomos organizados em 23 pares. Cada par é composto por um cromossomo herdado do pai e um da mãe. Hereditariedade. A hereditariedade é o processo pelo qual as características são passadas de uma geração para outra. Os alelos, que são variações dos genes, podem ser dominantes ou recessivos. Um alelo dominante expressa a característica mesmo que esteja presente em apenas uma cópia, enquanto um alelo recessivo só se manifesta quando ambos os alelos de um par são recessivos. Importância da genética. O estudo da genética é crucial para diversas áreas. Entendimento das doenças genéticas. Ajuda a identificar e compreender doenças causadas por mutações genéticas. Aplicações em biotecnologia. Utilizada no desenvolvimento de medicamentos, terapias genéticas e na engenharia genética. Evolução e diversidade biológica. Esclarece os processos evolutivos e a diversidade dos seres vivos. A genética é uma ciência fundamental para compreender a vida e suas diversas manifestações, desde as mais simples às mais complexas, e continua a ser uma área de intenso estudo e descoberta. Respostas e comentários sobre questões de genética. Vamos resolver agora algumas questões. Primeira questão: o que é genética? A. Estudo das células. B. Estudo dos micro-organismos. C. Estudo da hereditariedade. D. Estudo dos órgãos. A resposta correta é a opção C. Estudo da hereditariedade. A genética é a ciência que investiga como as características são transmitidas dos pais para os filhos. Segunda questão: qual é a estrutura do DNA? A. Hélice simples. B. Dupla hélice. C. Tripla hélice. D. Estrutura linear. A resposta correta é a opção B, dupla hélice. O DNA tem uma estrutura de dupla hélice descoberta por James Watson e Francis Crick em 1953. Terceira questão: quais são as bases nitrogenadas do DNA? A. Adenina, uracila, citosina, guanina. B. Adenina, timina, citosina, guanina. C. Timina, uracila, citosina, guanina. D. Adenina, timina, uracila, guanina. A resposta correta é a opção B. Adenina, timina, citosina, guanina. Estas bases se pareiam de maneira específica: adenina com timina e citosina com guanina. Quarta questão: onde está localizado o DNA? A. No citoplasma. B. Na membrana celular. C. Nos ribossomos. D. Nos cromossomos. A resposta correta é a opção D. Nos cromossomos. O DNA está localizado nos cromossomos, que são estruturas presentes no núcleo das células. Quinta questão: o que são genes? A.
segmentos de RNA. B. Proteínas. C. Segmentos de DNA. D. Carboidratos. A resposta correta é a opção C, segmentos de DNA. Os genes são segmentos de DNA que codificam características específicas dos organismos. Sexta questão. Quantos cromossomos os humanos possuem? A. 23. B. 46. C. 22. D. 24. A resposta correta é a opção B, 46. Em seres humanos, cada célula normalmente contém 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Sétima questão. O que determina as características dominantes? A. Apenas genes recessivos. B. Alelos dominantes. C. Apenas um gene específico. D. Estrutura das células. A resposta correta é a opção B. Alelos dominantes. Um alelo dominante pode mascarar a expressão de um alelo recessivo, determinando a característica que será observada no organismo. Oitava questão. Qual é a função principal da genética? A. Estudo das reações químicas. B. Estudo das características herdadas. C. Estudo das propriedades físicas. D. Estudo das doenças infecciosas. A resposta correta é a opção B. Estudo das características herdadas. Este estudo é crucial para entender a base genética das doenças, o que pode levar ao desenvolvimento de novas terapias e tratamentos. Nona questão. O que são alelos? A. Tipos de células. B. Variantes de genes. C. Segmentos de RNA. D. Componentes do citoplasma. A resposta correta é a opção B. Variantes de genes. Os alelos são variantes de genes que determinam as características hereditárias. Décima questão. Como a genética contribui para a biotecnologia? A. Através do estudo da geologia. B. Através do desenvolvimento de medicamentos. C. Através do estudo do clima. D. Através do estudo das estrelas. A resposta correta é a opção B. Através do desenvolvimento de medicamentos. A genética é aplicada em diversas áreas da biotecnologia, como o desenvolvimento de medicamentos, a criação de organismos geneticamente modificados e a pesquisa em células-tronco. Com essas respostas, entendemos melhor os conceitos básicos da genética e sua importância na ciência e na medicina. Título: Mapa mental. Cordel sobre genética. Estrofe 1. Nas terras da genética, conhecimento se faz. Herança e hereditariedade, todo saber se traz. Estrofe 2. DNA tem a receita. Em dupla hélice se vê, bases se pareiam. Ciência para você. Estrofe 3. 4 bases nitrogenadas, adenina e timina, citosina e guanina. No DNA se alinha. Estrofe 4. Dentro dos cromossomos. O DNA está no núcleo da célula, sempre a comandar. Estrofe 5. Genes são segmentos, de DNA a brilhar. Código das características, que vamos herdar. Estrofe 6. 46 cromossomos, temos para contar. 23 pares, que vamos observar. Estrofe 7. Alelos são variantes, dos genes que herdamos, dominantes ou recessivos, nas células formamos. Estrofe 8. Herança é o estudo daquilo que herdamos com a genética. Tudo compreendemos. Estrofe 9. A genética é a chave para a biotecnologia, desenvolver remédios e muita sabedoria. Estrofe 10. E assim vamos aprendendo, com ciência e coração. Genética nos ensina a herança e a razão.